É isso aí, meus amigos, meus alunos, professor Silvio Santos aqui agora. A última aula foi a professora Tabita e daqui para frente eu vou passar um tempo aqui com vocês, novamente, de novo, todo dia aqui aparecendo com vocês e falando sobre a nossa biologia. Eu estava olhando no nosso cardápio, assim, digamos assim, de assunto, né, no nosso cronograma. A professora Tabita falou aí de especiação com vocês, não foi? Algo nesse sentido. Tá bom? Então, discorrendo ainda dentro dessa questão da evolução, formação de espécies, a gente tem a filogenia, né? Que são o que a gente, que é o que a gente vai estudar hoje. É importante você ter em mente que um indivíduo ele não aparece no ambiente assim, de uma hora para outra, né? Uma espécie não se forma de uma hora para outra. Você deve ter visto isso com a professora Tabita, tá? É preciso que aconteçam milhares de anos para que aquele organismo se adapte a uma determinada realidade. E isso vai buscar também... Lembra que a gente falou de mutação? Foi eu que dei essa aula para vocês, que a gente fala sobre mutação, em que as bases nitrogenadas lá do DNA, elas acabam se ligando de forma errada, entendeu? Então, mutações, fatores ambientais, em conjunto fazem com que ocorra uma característica, aliás, um fator muito importante que é a adaptação. Então veja bem, o ambiente, pessoal, ele não muda para você sobreviver nele. Não é ele que muda, é o organismo, né, que de alguma forma vai se adaptar a esse ambiente, né? E como a gente conhece aí a seleção natural, ficam no ambiente aqueles que têm mais capacidade de sobreviver a esse ambiente. E quando a gente fala de ambiente, a gente está falando de reprodução, não é só o ambiente em si, entendeu? Nós estamos falando de condições favoráveis para que esse ser vivo se reproduza, né? Para que ele sobreviva, para que ele se alimente, para que ele tenha morada, né? Moradias adequadas para a espécie dele. Dependendo do tipo de ser vivo, ele vai fazer moradas no alto das árvores, porque é mais difícil dele ser capturado por determinadas presas, tá bom? Então, basicamente, é isso aí quando a gente fala de questões adaptativas. Joga na tela, vamos dar uma olhada aqui no que a gente vai ver hoje, que tem tudo a ver com essa questão da adaptação que eu acabei de falar. Inclusive, na próxima aula, a gente vai falar muito sobre adaptação também, né? Mas nessa aqui, então, conceitos de sistemática filogenética, tá? Dentro de evolução, a gente estuda, é muito importante a filogenética dentro da questão evolutiva, tá? Falaremos aí sobre filogenia, apomorfias, sinapomorfia, tá? Plesiomorfia, simplesiomorfia, que vai ser basicamente bem semelhante às sinapomorfias, e autapomorfias, tá? Calma, são nomes novos para vocês? Creio que sim, são nomes que vocês provavelmente nunca escutaram, ou se você aí de repente é uma pessoa que curte muito ler sobre evolução, com certeza, ou formação dos seres vivos, formação de espécies, se você gosta de ler sobre isso, com certeza você já se deparou com esses termos, tá bom? Mas o que seria filogenia, apomorfia, sinapomorfia, plesiomorfia, simplesiomorfia e autapomorfia? São conceitos relacionados ao aparecimento de novas características, tá? Ou desaparecimento. É uma coisa interessante. Você concorda comigo, se você olhar raciocinando num contexto de uma forma mais complexa, você concorda comigo que o desaparecimento de um membro, olha como é um pouco confuso, mas se você entender devagar, você vai compreender. Se você ouvir devagar, você vai compreender. Você concorda comigo que o desaparecimento de uma estrutura no meu organismo, eu estou falando enquanto espécie, tá? Não estou falando de Silvio perder um braço, não estou falando disso. O desaparecimento do braço, por exemplo, nos seres humanos, é um exemplo bem bizarro, tá? Você concorda comigo que também isso é o aparecimento de uma característica?
É uma nova característica que está aparecendo. Tá? Então, muitas vezes, perda também é uma nova característica. Ah, não, então não é nova característica porque ele teve uma perda. Não, ele teve uma perda de função em um determinado membro, por isso esse membro se atrofiou, ou seja, deixou de ser evidente nesse corpo. Tá? Mas isso confere a esse indivíduo o quê? Uma nova característica. Tá bom? Uma coisa interessante, você já deve ter ouvido falar no apêndice. Apêndice vermiforme, né? Ah, fulano tá com a barriga doendo, passou mal. Não, foi apêndice dele que supurou. Ou seja, quando o apêndice rompe dentro da pessoa, não é? A gente já estudou isso lá, acho que no 2º ano, né? Eu dou essa aula. Esse apêndice, pessoal, ele é uma estrutura que no passado ela teve serventia para nós, né? Para os nossos ancestrais, tá? Para alguns mamíferos também, né? Agora, o que acontece? Só que na gente, ela não tem serventia. Então, o que acontece? Ela foi atrofiando com o passar do tempo. E hoje ela é apenas um apêndice, né? Esse nome vem de apêndice. Apêndice é como se fosse uma sobra do intestino, né? Bem na subida do intestino, onde o intestino delgado se encontra com o intestino grosso, no seco, da região do seco, que isso é outro assunto, tá? Então, é um apêndicezinho que fica aqui nessa região, mais ou menos, que ela não serve para nada, mas que se ela inflamar, você pode até morrer, né? Dependendo das providências que você toma. Então, o que eu estou querendo dizer? Ela foi atrofiada, né? Ou seja, a gente perdeu essa função. Ela perdeu essa função no nosso organismo, mas ela está lá, ela só não serve para nada. Portanto, a gente é uma característica da gente. Ou seja, nossa apêndice não serve para nada, é uma característica. Já no coelho ela serve, entendeu? Então, existem algumas situações que você deve levar em consideração quando você está estudando filogenética, evolução, porque muitas vezes um indivíduo faz muito bem uso de uma estrutura, mas o outro não tem serventia nenhuma para ele, entendeu? Então, características como, por exemplo, esse atrofiamento ou aparecimento de uma determinada estrutura, tem tudo a ver, por exemplo, com apomorfias, sinapomorfias, simplesiomorfias, que é o que a gente vai ver hoje, né? Ou autoapomorfias, tá bom? Eu estou embasando bem essa situação para você entender que o aparecimento de novas características é evolução, aliás, é evolução. E o desaparecimento também é evolução, porque aquilo é um processo de adaptação do organismo. Aquele corpo precisa daquilo, então ele vai desenvolver aquilo. Nesse ambiente, aquele organismo não precisa daquilo, então ele vai atrofiar aquele membro. Ou seja, aquele órgão, se não serve, para que vai continuar desenvolvendo? Então é mais ou menos isso, tá bom? Então vamos lá. Dando continuidade finalmente à nossa aula, esses aqui são os tópicos que a gente vai abordar. As habilidades são compreender os fatores filogenéticos, né, como orientadores do processo evolutivo, diferenciar os processos relacionados aos caracteres evolutivos. Bom, então logo de cara aqui a gente tem uma peça fundamental para entender a evolução didaticamente, né? Na filogenia, você vai se deparar muito com essa estrutura aqui, que o nome disso seria cladograma. Tá bom? O que é o cladograma? É uma forma esquemática de você explicar a evolução de um ser vivo. Tá bom? Ele é muito usado na filogenética, né? A ciência dentro da biologia, o ramo da biologia que estuda com cladograma é a filogenética, assim como a gente tem o heredograma lá na hereditariedade, né, na parte inicial da genética, tá bom? Então aqui a gente tem o cladograma, cada um desses raios, digamos assim, dessas listas que brotam, né, dessa linha evolutiva aqui, ó, a gente chama de ramos, né? São vários ramos. E quem tiver mais acima nesse desenho é sempre o mais recente. Quem tiver mais abaixo é sempre o
mais antigo, ok? Então nós temos aí algumas estruturas, como por exemplo, cada encontro desse aqui a gente chama de um nó, né? Um nó ancestral, ou seja, a partir desse encontro aqui, desse entroncamento, partiu uma determinada espécie. Isso significa que aquela espécie que deu origem a esse ramo parou ali? Não, ela não parou ali. Ela continuou seguindo. Lá na frente formou-se outra espécie. Parou ali? Não, esse ancestral, né, continuou seguindo. Então, isso, e detalhe, sempre tendo em mente que essa base aqui do cladograma, por exemplo, ela é o ancestral comum a todos os outros, ou seja, dele emergiu todos os outros ramos que aparecem no caso desse cladograma que está sendo visualizado no momento, tá bom? Geralmente, quando você vê isso no Enem, é importante eu te falar isso aqui, geralmente quando você vê isso no Enem, né, uma ferramenta dessa, falando de filogenética, se puder colocar até aqui na tela comigo, só para o raciocínio ficar fixado junto com a imagem. Toda vez que você vê isso aqui, né, geralmente a questão, o enunciado da questão, ele vai estar te explicando o que ele quer daquela ferramenta que está naquele momento. Tá? Dificilmente o heredograma ele vem aleatoriamente. Sei lá, decifra o heredograma, sei lá, alguma coisa assim. Não, ele vai te dar um contexto, né, baseado na imagem abaixo, identifique se o grupo, o ramo tal, ele tem, ele é parafilético ao grupo tal, ou seja, ele vai usar uma linguagem, tá, que vai ajudar, vai te situar dentro daquele cladograma que está aparecendo ali, tá bom? O importante é você saber que o menor, o mais baixo é o mais antigo, né? Se você prestar atenção aqui, tem uma linha, né, definindo, ó, a amarelinha aqui, né? Ó, mais baixo é mais antigo e quanto mais para cima é mais recente. Agora, não quer dizer que esse mais recente é tão recente, entendeu? Só quer dizer que ele é um pouco mais recente do que aquela... Por exemplo, eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui a letra A, aqui, ó. Letra A, letra B e letra C, vamos supor. Qual foi a espécie que surgiu primeiro? Foi a C, porque ela está mais aqui na frente, perto de mim? Não, foi a que está mais para trás, é justamente a A. Depois da A, a gente sabe que a próxima espécie que nasceu, né, ou que surgiu, nasceu não, né? Que surgiu, foi a espécie B, o grupo B, né? E assim sucessivamente. Por quê? Porque se você for procurar as raízes, os nós desse... Ó, você consegue perceber aqui isso, ó. Aqui tem um nó, um encontro, aí aqui tem outro, ou seja, essa espécie continuou evoluindo, ela deu origem ao ramo A, mas ela continuou evoluindo e veio e deu origem ao ramo B, e assim sucessivamente ela veio e deu origem ao ramo C. Ou seja, esse ancestral, ele serviu ali como base para várias outras espécies que viriam surgir. E dentro desse surgimento de ramos, a gente tem características, que é justamente o que difere uma espécie da outra. A espécie A, ela é diferente de B, porque senão B não seria B, ele seria A, entendeu? E essas novas características que a gente percebe de uma espécie para outra, né? Por exemplo, nós temos várias aves, beleza, mas nem todas as aves têm as mesmas características. Todas elas têm aquelas características que são gerais das aves, né? Elas possuem penas, possuem ali, são homeotérmicas, né? Então, elas conseguem manter a temperatura do seu corpo, isso é uma característica da ave. Porém, existem aves que têm pena vermelha, aves que têm pena assim, tem aves que não voam, né? São ratitas, né? Aquelas que não conseguem voar, tem aves que conseguem voar, enfim, tá bom? Então, essa diferenciação de espécies, ela é muito interessante você prestar atenção dentro da filogenética e nesses termos que a gente vai estudar no decorrer dessa aula. Que, na verdade, a gente já está aqui dentro da aula estudando, né? Tá bom? Vai lá, joga na tela, saindo então aqui do cladograma.
tá? Em 66, a publicação do livro Phylogenetics Systematics, né? Por Henning, nasce o que? O conceito filogenia, tá? Grupo, raça, origem de uma raça, né? Gene vem de início, né? E filo vem de grupo, então início de um grupo, como forma de implementar os conceitos de ancestralidade, tá? E descendência, claro, ou seja, na ideia da filogenética, a gente tem a convicção de que eu não apareci do nada, eu sou fruto do desenvolvimento de algum ancestral meu, ou seja, esse ancestral foi evoluindo, adquirindo novas adaptações, novas características e surgiu essa espécie que a gente conhece hoje, como, por exemplo, o Homo sapiens. Então, ancestralidade e descendência dentro de um contexto evolutivo, descritos por Charles Darwin, que é o cara aí da nossa evolução. O conceito de filogenia também é conhecido como filogênese, tá? E faz parte da biologia. Ela vem do grego, geração, como eu falei, origem, né? Geração de raça, ou seja, de grupo, tá bom? Então, quando nós formos estudar filogenética ou filogênese, tá bom? Ou filogenia, é tudo a mesma coisa, a gente vai estudar o quê? A origem de grupos específicos, tá bom? Então é um ramo da ciência que estuda a evolução das espécies de forma global, ok? Então aqui a gente tem uma mãozinha, né? O esqueleto de uma estrutura de uma mão, né? E uma mão mesmo de um ser humano, tá bom? Ou seja, existem animais que têm estruturas semelhantes à nossa, tá bom? Embriologicamente são de mesma origem, porém, funcionalmente, né, por questões de adaptações e questões também de genética, elas são usadas de forma diferente. A filogenia considera relações de ancestralidade e descendência entre os grupos. A filogenia ela sempre vai analisar essas características, ancestralidade e descendência entre os grupos, para quê? Para que perceba ou consiga se achar uma relação de quê? De parentesco, tá bom? Joga aqui na tela, por favor. De parentesco, tá? Toda vez que você percebe alguma estrutura de um animal parecida com a outra, nem sempre elas têm a mesma origem embriológica, ok? Elas podem ter funções parecidas, tá? Então, e podem ter também funções parecidas e terem a mesma origem embriológica, mas por serem de espécies diferentes, a dinâmica de uso dessas estruturas podem ser diferentes uma da outra, tá bom? Então, joga lá. Sempre a ancestralidade e a descendência estão sendo levadas em consideração dentro da filogenética. Representando hipóteses dessas, baseadas em estudos morfológicos, comportamentais, moleculares. Morfológicos é o que eu acabei de falar, estruturas, né, parecidas, fisicamente parecidas, tá? Comportamentais também, claro, né, questão reprodutiva, forma de se alimentar, tá? E moleculares, que digamos, é a parte genética, tá bom? Por exemplo, aqui nós temos aqui um animal que ele tem um bico, uma ave que ele tem um bico maior do que o comum, do que a gente conhece normalmente de uma ave, né? Então o que acontece? Dá para a gente perceber, ele está num ambiente aí mais aquático, né? Ele usa esse bico, por exemplo, porque ele precisa pegar coisas dentro da água, entendeu? Se ele usa esse bico para pegar coisas, a alimentação dentro da água, o corpo dele, esse bico dele, evolutivamente falando, foi se aperfeiçoando a essa função que ele precisa exercer no meio onde ele sobrevive, ok?
Porém, os ancestrais deles, né, como ele é uma ave, é o comum, por exemplo, de todas as aves, tá? Mas a diferenciação vai acontecendo com relação com o passar do tempo. Considerando a Terra primitiva, com descargas elétricas, altas temperaturas, eram altíssimas mesmo, ação de raios ultravioletas, dando origem a uma primeira célula procarionte heterotrófica. Chegamos aqui, né? Procariontes heterotróficas, ou seja, primeiros seres vivos no nosso planeta, tá? No ambiente aquático. Podemos considerá-lo o ponto inicial da origem de todos os seres vivos, tá bom? Então, se eu fosse fazer um cladograma sobre a origem dos seres vivos, quem que estaria lá na raiz desse cladograma? Os procariontes, né? Vamos supor aqui que aqui é um cladograma que eu estou fazendo. Bem, né? Bem aqui seriam procariontes, né? Porque deles, se eles foram os primeiros e nós estamos aqui, então significa que nós viemos dele, né? De alguma forma, claro que teve todos os desdobramentos de lá para cá, né? A gente não veio diretamente das bactérias, né? A gente teve ancestrais, modificações passadas, enfim, todo um processo de especiação que foi dividindo os ramos, né? Cada ramo foi rumando aí para as suas características, tá bom? Mas do ponto de vista cladístico, né? Com relação à vida na Terra, todos nós temos como raiz os procariontes, tá? Então a filogenia também é chamada de filogênese, né? É um termo rotineiramente utilizado para definir o quê? Hipóteses de relações evolutivas, tá? Relações filogênicas de um grupo de organismos. Tá bom? Quando você quer saber, por exemplo, se um animal é da mesma família do outro, você tem que entender. É importante que você entenda filogenética, né? Você estudando filogenética, você vai saber se ele faz parte do mesmo grupo, se ele só parece, mas não tem nada a ver, ou se ele parece porque realmente é da mesma família, esse tipo de coisa. A filogenia pode ser definida como termo que visa determinar o quê? As relações ancestrais entre espécies conhecidas, tá bom? É aquilo que eu falei, isso aqui está até um pouco redundante, isso aqui, tá? Já o terceiro slide eu estou vendo aqui que fala praticamente a mesma coisa. As relações ancestrais entre espécies conhecidas são estudadas por quem? Ou são explicadas dentro da filogenia. Bom, então dentro de um cladograma, como eu falei para você, né, temos ali o eixo central do cladograma e temos os ramos, né? A gente tem esses ramos e cada ramo é uma espécie, tá? E essa espécie, entre uma e outra, acontecem modificações. Essas modificações podem ou não continuar naquele próximo indivíduo ou não, tá? Então é onde entra aqui um termo chamado apomorfias. Eu costumo dizer que apomorfias são, assim, de uma forma mais fácil, novidades, vou botar assim. São novidades genéticas ou novidades estruturais que acontecem entre um grupo e outro, tá? De um cladograma. Então vamos lá. O que são apomorfias? Considera as características atuais que são derivadas de características primitivas de uma espécie ancestral. Ou seja, né? O indivíduo, quando eu digo indivíduo, eu estou falando de ser vivo, tá? Qualquer. O indivíduo raiz, ele tinha uma determinada característica. Porém, o indivíduo B, nós vamos botar aqui o indivíduo A, tá? O indivíduo A, ele tem uma característica... deixa eu apagar aqui. Ele tem uma característica
botão vermelhinho, uma determinada característica. O indivíduo B, tá? Ele vai continuar, digamos, sendo do mesmo grupo, porém, ele vai apresentar uma característica um pouco diferente. Né? Você consegue perceber que essa característica do primeiro aqui, ele é um asterisco completo, aqui já é um sinalzinho de mais, vamos supor. Essa novidade que apareceu, que fez um grupo se diferenciar do outro, por exemplo, são as chamadas que a gente chama de apomorfia. Ou seja, como diz aqui, ó, são características derivadas de características primitivas. Ou seja, o primitivo era de um jeito, ele pegou aquela característica e aperfeiçoou ou adaptou para ele. E fazendo com que ele se diferenciasse daquele anterior. Então, surgiu aí a apomorfia, ou seja, uma apomorfia, ou então a gente se refere da forma assim, são apomorfias, tá? De uma espécie. Sinapomorfias, aqui a gente vai para uma parte bem conceitual, tá, pessoal? Sinapomorfias. O que são sinapomorfias? O prefixo sin, né, que no caso aqui, ó, das sinapomorfias, indica que uma determinada apomorfia, que é aquela novidade que apareceu, ela é compartilhada por determinado grupo, tá bom? Ou seja, as mamas nos mamíferos. Ou seja, é uma característica que todo um grupo possui, e não só uma espécie de um grupo. Entendeu? Nós temos várias espécies nos mamíferos, não é verdade? Nós temos, sei lá, falei aqui o porquinho que está na foto, nós mesmos seres humanos, nós temos o cachorro, sei lá, o gato. Todos são mamíferos. São de espécies iguais? Não, não são de espécies iguais. Mas todos não possuem as mamas, ou seja, as glândulas mamárias, que no caso a fêmea ali alimenta a sua cria, né? Ou seja, a apomorfia é a novidade, tá bom? Apareceu uma característica nova, glândulas mamárias, beleza, tá? Agora, ela se torna uma sinapomorfia por quê? Porque é uma característica de todo um grupo, não só de um indivíduo, de uma espécie de um grupo, não é. Ela é uma característica compartilhada por todo o grupo dos mamíferos. Então, é uma sinapomorfia, tá bom? Plesiomorfia. Que nomes, hein, pessoal? Plesiomorfia. Presta atenção que o Enem, é claro que o Enem ele não vai te cobrar conceitos disso, tá? O Enem ele não cobra o que é plesiomorfia, ou se fosse assim o Enem. Mas quando ele fala dentro de um texto, né, as características apomórficas do fulano de tal, que podem ser observadas no cladograma, podem ser consideradas, sei lá, plesiomorfias, levando em consideração, enfim, um enunciado ele vem exigindo que tu conheça esses termos. Ele já conversa contigo como que diz assim, tu é o cara nesse assunto aqui, então explica essa questão. Ou seja, tu não vai escrever o conceito, mas tu precisa saber do que se trata, tá bom? Então nós falamos lá, apomorfias, sinapomorfias, estamos em plesiomorfias, que são o quê? Características primitivas. As plesiomorfias são aquela característica que estava no início. Tá? Qual que é a plesiomorfia da característica tal? Não, aliás, da espécie tal, não. Eles não tinham determinada estrutura, por exemplo, e dali foi que surgiu, né? Foi que evoluiu. Pronto, a palavra é essa. Foi que evoluiu essas características. Então, exemplo, a ausência de coluna vertebral nos vertebrados é uma característica o quê? Plesiomórficas, tá? Enquanto que a presença é uma característica apomórfica. Isso aqui explica bem, ou seja,
o fato de nós não termos no passado a coluna vertebral é uma plesiomorfia, entendeu? É ausência, ou seja, qual é a característica plesiomórfica daquele indivíduo? Ele não tinha isso, não tinha aquilo, enfim, era o que não tinha e agora ele tem, entendeu? A apomorfia já é o contrário da plesiomorfia. A plesiomorfia é o que não tinha e a apomorfia é o que apareceu, entendeu? É a novidade da situação. Simplesiomorfia. Aqui a gente fez uma brincadeira com vocês, querendo saber, né? É porque a professora Tabita não está aqui comigo hoje, mas ela querendo saber sobre a questão, né, do seu espanhol, do seu hablar espanhol. Olha aqui para mim. Tu hablas espanhol? Né? Tu já deve ter ouvido falar, acho que é a única frase que eu sei. Se um dia eu fosse para a Espanha, eu ia só falar assim, opa, hablas espanhol? Opa, hablas espanhol, porque é a única coisa que eu falo que eu sei que está certo. Né? E a gente tem a mania de, nós, pelo menos brasileiros, ou pelo menos vários que eu já vi, quando a gente vai falar espanhol, a gente acha que é só sair puxando o R, né? Por favor, não sei o que, acha que isso é falar castelhano, espanhol, e não é, tá bom? Mas é só uma tiração de onda, é uma brincadeira que a gente faz. Joga na tela aí que esse texto aqui ele vai estar, né, em espanhol. És um caráter compartilhado, tá vendo? Eu já puxo o R achando que eu estou falando espanhol. É um caráter compartilhado pelos grupos, né, aparentados, quando eles, coincide a característica presente em antepassado comum de ambos, ou seja, é uma característica, né, compartilhada por um grupo que teve essa característica, eles são espécies diferenciadas, que têm as mesmas características, aliás, o mesmo ancestral, né, presente em antepassados, ó. No caso aqui, são ancestrais comuns de ambos. Quando o caráter representa é o estado ancestral. Né? Um exemplo de simplesiomorfia é o fato de possuir, né, 5 dedos, né, nos vertebrados tetrápodes, para que o que representa o estado ancestral. Ou seja, o fato de eu possuir 5 dedos com relação a outros vertebrados, alguns outros vertebrados, 5, digamos, dígitos, né? Isso faz a gente, filogeneticamente, leva à questão de que nós somos do mesmo, um ancestral comum, entendeu? Ó, aqui, ó. Aqui tem aqui, pensei aqui, um réptil, um lagarto, né? Então, olha aqui, ó, 5 dígitos lá e 5 dígitos aqui na mão de um ser humano, tá bom? Autapomorfias, essa aqui também é interessante. Isso aqui tem a simplesiomorfia, né, ou sinapomorfia também, a sinapomorfia é quando um grupo todo apresenta aquela apomorfia, né? Ou seja, aquela novidade apareceu e um determinado grupo inteiro tem aquela característica. A autapomorfia, ela tem uma pegada mais diferente. Ela é todo um determinado grupo, mas da mesma espécie, que vai apresentar aquela determinada novidade, né? Ou diferenciação. É uma apomorfia cujo caráter atual está presente em apenas um táxon. Táxon, pessoal, é um grupo, tá bom? Dentro de um grande agrupamento, tá bom? Por exemplo, asas no morcego, flores e sementes no interior dos frutos. Ou seja, vamos pegar aqui a questão do morcego. O morcego, ele é um mamífero? Ele é um mamífero, né? É o único mamífero que voa, né? Tu deve saber disso. Já deve ter ouvido falar pelo menos isso. Aí tem gente que deve estar falando, eita, o morcego é um mamífero? Sempre foi, tá, pessoal? Bom,
asas no morcego. Ele é um mamífero. Mas é todo mamífero que voa? Não. É só o grupo dos morcegos. Ou seja, é uma apomorfia, ou seja, é uma novidade que apareceu em um determinado grupo, porém, apenas nesse grupo, apenas um grupo, ou seja, é uma característica restrita a um determinado grupo dentro de um grupo maior. Nós temos os morcegos, que são mamíferos, dentro de um grupo de vários outros mamíferos, mas só eles têm essa característica. Então a gente chama isso de autapomorfias, entendeu? Assim como é a característica também das flores e sementes, porque nem todas as plantas apresentam essa característica, entendeu? Existem aquelas plantas que são diferenciadas. Aí quando a gente entra lá na questão de angiospermas, gimnospermas, isso aí é lá no segundo ano. Tá? Mas aqui está só como exemplo para você ver que uma autapomorfia é justamente uma característica que aparece em uma espécie e essa espécie, por sua vez, ela pertence a um grupo maior de várias outras espécies, tá? Mas só ela é que vai apresentar essa determinada apomorfia. Então é autapomorfia, tá bom? Então a existência de asas é compartilhada. Aqui é uma explicação sobre o exemplo, né? A existência de asa é compartilhada entre os morcegos, mas não entre os morcegos e os mamíferos. Tá vendo? Apesar de que o morcego, ele é um mamífero, mas dentro do grupo, né, dos mamíferos, só ele apresenta essa característica. Então a característica do morcego voar é uma autapomorfia do grupo dos morcegos, né? Apesar de ele ser um mamífero, né? Só ele vai apresentar essa característica. Tá bom, pessoal? Então, é uma coisa importante também falar sobre o morcego, né? Aproveitando que a gente está falando sobre o morcego, nem todo morcego, ele se alimenta de sangue, tá, pessoal? Nem todo morcego é hematófago, que a gente diz. Tem morcego também fitófago, que é o que se alimenta ali dos fluidos das plantas, enfim. É um animal diferente, né? Mete ali um medo, mas não vamos ficar maltratando os morcegos. Deixa eles lá, porque ele tem essa autapomorfia, né? Ele consegue voar, ele é um mamífero diferenciado, isso é só uma maravilha da natureza, tá bom? Então é isso, pessoal. Filogenética, como nós vimos hoje, tem esses vários conceitos que você precisa entender para que quando você for ler um determinado artigo, um determinado enunciado de um Enem da vida aí, você com certeza vai estar sabendo agora do que se trata quando eu falo de apomorfia, sinapomorfia, simplesiomorfia, autapomorfia, tá bom? Tudo isso é muito interessante para que você entenda a filogenética e pode ter certeza, ou pelo menos quase certeza, isso sempre está no Enem, tá bom? E eu tenho aí uma intuição de que você vai precisar desses conhecimentos aí para essas provas que vão vir pela frente, tá bom? Valeu, pessoal! Vamos para a nossa revisão.